which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. Which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. That the rule of the game is just the rule of law, for sure. For sure. Sim, caro ouvinte, o que ouviu no início deste episódio foi uma parte do discurso de Emmanuel Macron no Fórum Económico de Davos, versão pista-dança. Durante o fim de semana, surgiram dezenas de exemplos, versões remisturadas com todo o tipo de música, do reggae ao techno, da vibe de filme Bollywood à guitarra clássica. É o que se chama um fenómeno da internet, um caso sério de viralidade, coisa que em Davos não aconteceu uma, mas sim duas vezes. Além de Macron, também o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, leu um discurso cheio de referências literárias e denunciante desta espécie de hipocrisia que é a ordem mundial assente em regras. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. Foi uma semana agitada para dizer o mínimo, uma réplica forte de um tremor de terra chamado Donald Trump que tem feito sucessivos estragos no transatlantismo com que todos aqui a esta mesa crescemos. Estamos aqui para responder à pergunta: há uma Europa antes e outra depois de Davos? Finalmente Trump ultrapassou os limites, será? A Europa respondeu como sabe e pode e talvez até tenha resultado. É disso que vamos falar neste episódio e temos um convidado especial, apesar de ser da casa, David Diniz, diretor adjunto de Expresso. Mas eu sinto-me especial, obrigado, Ana França. E que acompanha com paixão e também creio que perplexidade, como todos nós, este admirável mundo novo. Enfim, já vamos falar disso. Olá, David. Olá. E também está aqui em estúdio a Catarina Maldonado Vasconcelos, jornalista da secção de internacional, que tem acompanhado a presidência norte-americana e em especial, mais recentemente, a intervenção na Venezuela e agora estes avanços e recuos na Groenlândia. Olá, Catarina. Olá, Ana. Eu sou Olá, a Ana David. França, igualmente jornalista da secção de internacional, e hoje a sonoplastia do episódio é de João Luís Amorim. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Caros companheiros de viagem tribulada, gostava de saber, e os ouvintes de certo que também, o que é que foi para vocês o momento mais marcante da semana passada? Aquele que vocês transportavam para esta semana e para este episódio? David. Quer dizer, se ouvirmos o mundo, o velho mundo, aquele que está a desaparecer, é um bocadinho, emocionalmente é muito difícil desligar-se do discurso do Mark Carney. Mas o discurso do Mark Carney tem um problema. Ele traça um diagnóstico absolutamente extraordinário do modo como nós criámos uma série de regras que na verdade eram muito falíveis, mas que nos seguravam de certa forma e que hoje acabou. E esse lado muito cru do discurso do Primeiro-Ministro do Canadá é excelente. E acho que todos precisávamos daquele banho de realidade, aquele duche frio em cima de nós, mas olhando para a frente não é um discurso que na verdade nos proporcione nenhum tipo de saída, e eu percebo porque isto não é uma crítica, nós estamos todos no mesmo sítio, Mark, obrigado. Ele fala dos poderes médios, é a única coisa que ele oferece, não é? Mas isso não, vamos lá ver, Não é uma receita, é uma ideia. Os poderes médios não têm nenhum tipo de capacidade de sobrevivência no meio da selva, sozinhos. Não, vamos lá ver, os tempos da política não permitem, seja no plano económico como no plano da defesa, no plano militar, não permitem que a Europa se consiga desligar dos Estados Unidos de forma estável sem que passem gerações. Isso são décadas. Nós estamos a viver à sombra do chapéu do guarda-chuva militar dos Estados Unidos há 70 anos. E do ponto de vista económico, o mundo que foi construído após a Segunda Guerra Mundial
que muito beneficiou os Estados Unidos, by the way, convém dizer. Obviamente. Também nos beneficiou a nós e não, quer dizer, tu não desligas uma rede gigantesca de pontos que se cruzam de um momento para o outro. E ainda que se desligassem, há vários contra-exemplos que nos ajudam a perceber o impossível que isto é. Eu vou só dar 2. O Carney esteve na China, e se nós estamos a falar de um novo modelo e de resistência, não é? De certa forma, de resistência dos poderes médios, ainda de certa forma na reminiscência, naquilo que sobrar da velha ordem liberal. Quer dizer, a China não é o parceiro ideal para provar que isso é um modo de vida. E como a Índia não é, a União Europeia está a celebrar, as we speak, segunda-feira, um acordo comercial com a Índia. A Índia é hoje um exemplo monumental de poder iliberal. E reforçar um poder iliberal não é aquilo que nós queremos, quer dizer, então aí podemos escolher entre vários, também pode ser com os Estados Unidos, não é? É verdade, os Estados Unidos hoje ameaçam o nosso território, isso ultrapassa todas as barreiras, mas o que eu estou a querer explicar é, isso não é por si só, as alternativas por si só não são fáceis. Depois são demoradas. Eu acho que o Carney só tentou dar alguma, não é? Não, ou seja, coitado do género... Carney, é claro, aquele discurso é mesmo extraordinário. É um discurso de autoestima, e eu acho que o Bart Weber fez a mesma coisa, não é? Certo. Da Bélgica, não é? Tipo, nós temos que ter algum amor próprio e não deixar. Não, é um bocado por esse, não é? E está certo, nesse e foi no sentido momento de criar certo, um momentum de. E foi no momento certo, eu posso ir a esse ponto, mas deixa-me só acrescentar uma dimensão. O tempo que demoraria a construir um outro modelo ancorado em poderes médios, e atenção, quando nós falamos de poderes médios, eles são o centro, o eixo central disso que sobra é a União Europeia. Mas o tempo que demoraria era mais do que suficiente para que a AfD ganhasse eleições na Alemanha, a Meloni tivesse maioria absoluta em Itália, o Orban tivesse no seu 20º ano de poder na Hungria e a União Europeia tivesse incapacidade absoluta de se mexer. Aliás, o melhor exemplo disso é que naquela mesma semana de Davos, em que o Carney faz aquele discurso extraordinário, o Parlamento Europeu resolve pôr em suspenso durante 2 anos o acordo do Mercosul, que era a maior bufetada de luva branca que a Europa tinha dado a Donald Trump em 1 ano. Portanto, nada disto, infelizmente, nada disto nos permite vislumbrar uma saída. Não significa que não seja ao mesmo tempo essencial nós acordarmos para a realidade de, isto não é uma transição. Isto é uma ruptura, que são as palavras-chave do discurso do Carney. Christine Lagarde discorda de ti e o Mark Carney. E para ti, Catarina, em que é que estás ainda a pensar? Tenho agora, uma visão um bocadinho mais otimista do discurso de Mark Carney, porque eu acho que ele quis fazer, o que ele mostrou é que há mais do que uma forma de enfrentar a torrente Trump. E nós temos olhado muito para várias formas, como a forma populista, não é? O modelo populista, corporizado por Gavin Newsom, o governador da Califórnia, que tem vindo também se tornou viral, com as a suas usar esta ideia de combater o fogo com fogo, não é? Portanto, é uma espécie de um contrapopulismo que tem muito de performance e tem muito também de emocional, tal como o próprio Trump tem. E o Carney e também podemos olhar para Mandani. Mandani são tipo opções do populismo de esquerda, oferece algumas soluções que, ao serem simplistas, também podem ser consideradas populistas. Daniel Oliveira diria que não são populistas no mau sentido da palavra, são populistas porque são populares. Só são populares só são populistas se forem populares, mas do outro lado. E eu acho que Carney quis usar a água para reagir ao fogo, ou seja, eu acho que o Carney o que nos ensina sobretudo às sociedades democráticas e aos eleitores, não é? Que têm contribuído também para uma grande fragmentação partidária, política, e ele foi o primeiro líder mundial a mostrar que podem ser alcançados ganhos recusando o simplismo. Se nós olharmos para o discurso dele, não tem nada de simplista e também viralizou, não é? Portanto, nós não esperávamos que, se calhar, usando referências da antiguidade clássica, Tucídides, para falar deste momento que a Europa atravessa agora, e já agora, na obra de Tucídides, tem outras metáforas muito importantes, como Péricles. Aquela é só a mais usada. São bastante interessantes sobre o momento que a Europa vive agora, e no fundo ele é elucidativo
elucidativo no sentido em que eu acho que ele transmite aos eleitores algo que os eleitores ainda precisam, que é: nós devemos confiar nos nossos governantes, porque é um momento bastante difícil para eles atravessarem. Nem sempre compensa fazer bravata sobre Trump, mas se tiverem de tarifar, tarifem. Nós estamos aqui, percebemos o vosso lado e percebemos o que é que está a acontecer, percebemos o que é que está em causa. Acho que essa forma elucidativa, pedagógica, de não estupidificar também as pessoas, também é importante, porque de repente estamos num ponto, numa encruzilhada em que só dizer coisas simplistas não vamos sair daqui. Precisamos de transmitir o peso do dilema moral que estamos a atravessar. Mas eu não sei se as pessoas estão preparadas para isso ou com cabeça para isso. Não estão. Há aquele texto incrível da Economist, Why We Love People That Love Themselves. É tipo um artigo sobre porque é que as pessoas se agarram tanto e adoram estas tanto figuras, não é? Figuras que elas não gostam de ninguém. Mas É muito impressionante. Enfim, Ou seja, acho que o feitiço não passou ainda, não é? Com esses líderes. Eu comecei com o meu Dark Side, peço desculpa por isso, mas eu posso dar umas notas, como se estivéssemos a falar de café, umas notas de outro sabor. Sim, outros tons. É assim, primeiro, eu concordo com a Catarina num ponto. Acho que é sem que os líderes usem aquilo que nós tradicionalmente chamamos, em linguagem internacional, moral standards, nós não temos reação possível e, portanto, esse contributo é imprescindível para começar a construir alguma coisa. No mundo em que estamos, ou seja, com a China representando um tipo de ameaça muito particular ao nosso modo de vida, a Rússia outro muito visível fisicamente até, os Estados Unidos agora noutro patamar, mas representando uma ameaça muito séria, que podemos ir depois a esse ponto, tudo o que está a ser feito por ali deixa marcas muito difíceis de ultrapassar em décadas. E já volto a esse Principalmente ponto. num país que tem traumas tão recentes. Certo. Nós é que achamos que não são recentes, mas os Estados Unidos vai fazer 250 anos só este ano. Exato. Portanto, é um país mesmo. Vamos ter de falar sobre isso. É um país mesmo muito recente. Mas sem que o ponto de partida seja, não, nós estamos aqui, nós mantemos firmes no que é um modelo, no modelo político, ou se quiseres, de gestão de uma sociedade que procura a gestão pacífica de partes diferentes, que procura os consensos, que procura assentar as suas ações na ciência e, se quiseres, no positivismo, nós não vamos lá. Portanto, nós mantemos firmes com esses princípios. Excelente. Eu gosto muito de ouvir líderes a fazer isso, em especial no que resta do mundo ocidental, porque isso permite-me... ou vou pôr ao contrário, quando eu os vejo aceder a princípios que são estes, que são os essenciais, eu sinto o meu chão a desaparecer debaixo dos meus pés. E eu acho que ainda há, isso é uma coisa muito interessante de ver, nos Estados Unidos, na Europa, ou se quiseres que eu afunile, mesmo em Portugal, no momento presente em que estamos, é extraordinário perceber que ainda existe, acho que posso dizer isto sem grande risco, pelo menos enquanto falamos aqui, ainda existe um consenso muito mais amplo do que nós imaginávamos, ou que podemos supor no meio do caos que se transformou a gestão do mundo e a gestão política dentro de cada país. Ainda existe um largo consenso que permite recriar alguma coisa com esta base. Sobretudo no abismo, não é? No limite, naquele limite em que a Europa costuma operar, não é? Certo, até podemos ir à dimensão europeia, porque o problema da dimensão europeia é que ela é uma junção de 27 dimensões diferentes. Sem uma liderança. 26 dimensões Exatamente. opostas. Agora, eu acho que essa base, o facto de nós percebermos que ainda existem líderes com capacidade de ir a Davos e, in the face of Mr. Donald Trump, dizer: olha, eu estou a ver o que está a acontecer e eu não vou fechar outra vez os olhos, é extraordinário e é muito bom. Foram vários, não é? E têm ganhos internos com isso. Quer dizer, Macron, Lula e Carney têm explorado isso, penso eu. Carney foi eleito por causa esta abordagem Mas eu acho à política externa. Sim, eu só acho que é um bocadinho ilusório nós pensarmos que o Trump recuou porque a Europa de repente o Trump não recuou porque a Europa nada.
Por causa de uma recuou, coisa então? chamada Dow Jones. Claro, é evidente que há dois fatores antes É a bolsa. de Ah, a sim, Europa claro. fez É a aquilo bolsa. que era impensável que não fizesse, não é? De repente ameaça a soberania de um território europeu. Aí os europeus hesitam, não podem hesitar, quer dizer, não há possibilidade Mas de se nós hesitação formos- naquele mas se nós Mas cenário. formos então explorar- Trump entregou ou não um prémio à União Europeia fazendo isto? Sim, de Ou certa seja, forma. pô-los de acordo numa Mas coisa em que vamos ver o que é é que sai impossível vamos ver o que é que não sai se porem daquilo de que está a ser acordo. negociado ainda, não é? Nós não sabemos o que é que está a ser negociado com Mas é franqueza. claro que isto não tinha nada a ver com a território. Ele desde 51 que pode fazer exatamente o que vai fazer agora, do que ponto de é vista ocupar... militar. Sim. A grande incógnita do que é que está a ser negociado, ainda por cima, pelo Sr. Mark Rutte, que tem, quer dizer, Certo. cujas competências são militares, é a parte económica da história, da ambição de Trump, não é? A parte militar ele sempre pôde fazer, é evidente que sempre pôde fazer, podia fazê-lo Sim, chamando a Primeira-Ministra da Dinamarca Claro. e atuando no momento seguinte. Certo. Mas dizia eu, esse é o primeiro lado bom é os líderes europeus perceberam que gerir Donald Trump no modo só de bajulação ou de fingir que alinhavam nos seus princípios metódicos, que é negociar pela força sempre e Sim, o art of the ignorar deal que ele diz, princípios, não é? Tipo chegar lá com uma ignorar coisa princípios impossível morais de... na negociação. Sim. We've had enough, aqui não vai dar, vamos ver se na próxima crise isso se mantém ou não, tenho algumas dúvidas sobre o assunto. Agora, há outro que eu li, não é de um grande líder mundial, é só de um cronista do Financial Times, mas há outro sinal positivo nestes tempos. E se calhar, se nós quisermos respirar fundo e perceber, bom, tudo isto tem um enorme impacto, mas apesar de tudo, há um caminho, há alguma coisa. Eu aconselho muito a leitura do artigo do Janan Ganesh no Financial Times, que se chama... Qualquer artigo do Janan Ganesh, Mas na minha opinião. mas este é especialmente extraordinário. Sim, mas como eu não vamos lá ver, acho que não li todos, mas Não, acho não, que sim, nunca não pensei. É claramente um dos melhores cronistas. Mas traz sempre aquela ideia de olha, não tinha pensado nisso, que é o que se quer de um, que é o que se quer de um cronista. genial, onde o título é A Liberal in Illiberal Times, e ele posiciona-se, ele é um liberal, mesmo tout court, não é um liberal tipo ele, é um liberal. E faz toda uma crónica a dizer, A tradução de Tucur é em toda a linha, não é? Sim. A explicar como ele sentia que, apesar da enorme confusão e preocupação com que encara tudo isto que está a acontecer à nossa volta, continua a poder fazer a sua vida normalmente como antes. E isto vai de os preços continuam iguais, as mercadorias ou os bens que eu quero consumir continuam a vir de diferentes pontos do mundo, eu continuo a ser gerido dentro do caos com um mínimo de ponderação e moderação. Sim, há previsibilidade. E, portanto, apesar de tudo isto, os liberais, nos tempos iliberais, ainda conseguem viver. E pronto, e depois ele remata com alguma graça dizendo, pronto, eu como cronista e de forma bastante egoísta até posso dizer que é mais divertido assim, porque eu odeio estar no status quo. E portanto, excelente. Isto para dizer o quê? O impacto de tudo isto que está a acontecer é de facto estrondoso e é muito difícil, quer dizer, Donald Trump desaparece da presidência dos Estados Unidos e nenhum líder europeu a seguir vai confiar Claro. em fazer grandes acordos comerciais com os Estados Unidos e fazer coisas muito permanentes, porque não sabes quem é que vem a seguir. Portanto, mesmo que seja eleito um Joe Biden 2, não vai acontecer que os parceiros desta grande coligação liberal que se montou desde a Segunda Guerra Mundial vão voltar ao ponto de partida. Por Não vai acaso acontecer. acho que estamos todos mortinhos para voltar É à verdade, normalidade. mas Acho mesmo. mas Mas essa também, é a lição, mas também é normalizámos falsa. as nossas relações com a Alemanha, ou seja, tivemos ali uma grande sim. quebra e Não, acabámos não por se perdeu normalizar. tudo ainda, embora, nota de rodapé, a AfD esteja à frente nas Sim. sondagens na Alemanha desde a semana passada. Pela primeira vez Sim. em Pela primeira vez. totalidade Sim. do país, que não é, Isso. ou seja, normalmente seria só no leste. Exato, isso mesmo. Mas ainda alguma coisa se preservou e é muito difícil voltar atrás, ou vai demorar muito tempo, se quiseres, no melhor dos cenários, a conseguir reconstruir esta coisa que foi maravilhosa e que nós nos esquecemos que foi, que é o grande consenso liberal. Dito isto, também não está tudo perdido, porque apesar da enorme disfuncionalidade do mundo em que vivemos hoje, a verdade é que continuamos a viver. E sim, não sim. estamos ainda todos em guerra e vamos acreditar que com algum sentido de
equilíbrio. E há muita gente que se lembra dessa ordem liberal, não é como nós, e que estamos preparados para lutar por ela, se calhar. Mas eu confesso que me inspira e me dá alguma esperança ainda acreditar que possa haver líderes que com o seu discurso e a sua abordagem Sim, claro. Possam convencer um eleitor e um consumidor: vocês vão ter que pagar mais 20 euros por um iPhone. E Pois, é por isto, quer dizer... Espero que sim, não tenha tanta confiança que isso seja exatamente nessa medida. Depois de deixar de ser 20 euros por um iPhone começa a ficar complicado, não é? Vamos Se for lá ver. muito mais, se te pedirem muito mais do que isso, Enquanto é complexo. vivermos em países que respeitam o essencial das democracias, isso nós podemos manter essa expectativa. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, quer dizer, o nosso grau de confiança de que as próximas eleições nos Estados Unidos vão ser livres e ser vividas num ambiente razoavelmente democrático, em que as escolhas são efetivamente... Há quem tenha dúvidas de que vão acontecer até. Não, eu acho que vão acontecer por um motivo muito particular do sistema político americano. É que as eleições são organizadas pelos Estados e não pela entidade federal. E não pelo Estado Federal. Portanto, o Trump tinha que prender governadores. Tinha que colocar o Estado em estado de crise, não é? Sim. Quer dizer, que é um bocado Sim, um pouco o que eles têm não é andado assim. a fazer. Vou só resumir a pergunta que nós estamos aqui a falar há imenso tempo. Vocês acham que está a nascer uma espécie de movimento patriótico europeísta por oposição à prepotência de outros líderes? Eu sei que estivemos a falar disto agora, mas assim resumidamente, estamos aqui num momento de autoestima coletiva, preparados para lutar se tivermos que lutar, ou lá está, mais de 20 euros por um iPhone é capaz de ser pedido mais. E então é aí que o nosso idealismo carniano, vamos inventar aqui uma nova corrente, Uma corrente carniana pararia. Movimento. É aí? Onde é que Catarina. para? Geralmente, quando a ameaça é lenta, a Europa tem-se fragmentado, não é? Ao longo do tempo e reagiu mais depressa a uma ameaça mais bélica e mais repentina. E pôs-se de acordo, lá está, naquilo que tinha que se pôr de acordo e que era obviamente necessário. Nesse aspecto, eu volto a dizer, eu acho que Trump entregou um prémio à União Europeia, uma coisa claro que é temporária, porque no fundo a moeda que a União Europeia retira daqui é tempo, e o tempo é aquilo que as pessoas fizerem com ele e que os Estados fizerem com ele, não é? Depende muito. Eu posso ser bastante cética nesse aspecto, sou cética em relação àquilo que a União Europeia faz com o tempo e tem feito com o tempo, até na gestão da guerra da Ucrânia, por exemplo. Mas aquilo que nós vimos, por exemplo, na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, foi que a Europa foi colocada quase na posição de rival dos Estados Unidos. E isso deve-se a duas razões, na minha opinião. Uma delas é exatamente estes instrumentos económicos, porque apesar de tudo a União Europeia tem instrumentos, tem ferramentas de coerção económica, não é? A compra da dívida americana, mas que só usa mesmo numa situação limite, mas não tenho usado, não é? Tenho usado sempre. Aqui seria um caos também para nós, não é? Exatamente, mas tenho usado sempre também a retórica e o convencimento. E por outro lado, o facto de ser ainda, e volto a reforçar o ainda por causa da AfD e muitas outras ameaças, não é? Um paraíso quase para as democracias liberais, e serve um pouco de contraponto ao que está acontecendo nos Estados Unidos. A Europa tem uma estrutura muito pesada, como nós sabemos, e portanto demora muito a tomar decisões. As decisões são hiper burocráticas, hiper complexas, e lá está, tem que haver um consenso, e Trump não precisa de nada disso, não é? Trump Exatamente. pode decidir recuar e de repente colocar os nossos olhos, desviar os nossos olhos da Groenlândia para o Minnesota e decidiu, não é? Portanto, sim, estou otimista num ponto de vista a Europa de facto mostrou que ainda está aqui, mas não estou tão otimista em relação ao que a Europa vai fazer com esse tempo. Acho que nesse tempo é que está é o detalhe, é onde mora o diabo, não é? Tenho mais uma pergunta para ti. Sim, claro. Um segundo. Faz favor, é uma conversa, não é uma isto entrevista. Do ponto de vista, sobretudo económico, o decoupling das economias traz uma consequência que é muito difícil de gerir.
Porque nós estamos num mundo de totalmente ligado e não há nada que funcione verdadeiramente sem ele estar ligado. Ou seja, nós não somos, a Europa não é autossuficiente de todo. E portanto, o meu ponto não é só demorar gerações, é que há um risco muito elevado desse decoupling transformar a Europa num território altamente irrelevante. Portanto, não há soluções. Isto para dizer. Tem muitas dependências a Europa, não é? Energética, defesa, tudo. Económica. E obviamente é um mercado grande, mas não é um mercado muito aberto, ou tão aberto como os Estados Unidos, e portanto a capacidade de resposta do território europeu. Von der Leyen estava a dizer isso, nós vamos mudar, nós vamos abrir mais a vocês. Ou seja, a tentar que, não é? Pobre que a da Von der Índia. Leyen. Sim, mas a tentar que a Europa seja cada vez mais vista como um território um bocadinho menos burocrático, porque toda a gente sabe que isso é um problema. Sei, sim, ela tem isso. Agora, não estou a dizer que isso vai resultar. Foi preciso. Só estou a dizer que o diagnóstico ao menos está certo. Foi preciso o Mário Draghi fazer-lhe um relatório para a Europa começar no seu topo a falar daquilo que é essencial. Óbvio que isso vai demorar, a partir do momento em que há pessoas com tratores que estão na rua em França e para tudo. É imenso. Claro, tem custos. Óbvio que vai demorar. E arrisca não é? irrelevância. Isto não é uma inevitabilidade, sim, mas é o quadro de partida para a Europa poder mexer-se nos próximos anos. E pronto, e portanto nisso eu não sou particularmente otimista. Sobretudo isto leva-me ao ponto de dizer, tenho enormes dúvidas que a Europa leve isto ao ponto de não, vamos mesmo fazer decoupling porque nós com este senhor, quer dizer, não. Para além de que volta à casa de partida, não é? A alternativa é ligarmos mais à economia chinesa. Sim, nós vimos como é que reagiu Donald Trump quando o Mark Carney quis assinar uma parceria estratégica, que nem não sabemos bem como é que é aquele acordo com a China. Ele veio logo ameaçar com tarifas. E já portanto, foi agora? Foi mas de alguma forma faz confusão a Donald Trump este tipo de abordagens, ou seja... Isso é interessante. Ele claramente respondeu, ele desconvidou o Carney para o Conselho de Paz de Gaza, ameaçou tarifas e toca-lhe ainda, como homem da ordem liberal onde ele cresceu, ele deve ficar irritado quando alguém se sobrepõe moralmente a ele, e isso vê-se nos comentários na internet, que é onde ele vive, não é? Ele vive no mundo do showbiz. Então, quando toda a gente adorou o Carney, ele deve ficar... Não sei, tem que fazer alguma aquela retaliaçãozinha. E põe-se ideologicamente também no mundo, porque nós vimos isto desde que os Estados europeus ameaçavam a reconhecer a Palestina. Foram logo ameaçados com tarifas. Portanto, sim. Também é uma imposição ideológica de desenhar um mundo Bolsonaro, à sua o julgamento do Bolsonaro, ele disse que ia impor tarifas ao Brasil por causa... E agora sabe-se, aliás, aquela coisa gravíssima, não sei se vocês viram, da juíza francesa que veio denunciar o facto de haver pessoas na embaixada norte-americana. No julgamento de Marine Le Pen. Então, eles foram à embaixada americanos falar com essa juíza. Ela recebeu-os como recebe pessoas de qualquer embaixada sobre direitos humanos, e o que eles tinham para dizer é que o julgamento de Le Pen era toda uma farsa e tinha que se ver. Portanto, juízas, não é? Membros da embaixada norte-americana a falar com juízas francesas sobre casos de aliados políticos. É o nível que a rede polvo Trump não é? Está a estender. It will get worse before it gets better. Então, nós tínhamos aqui mais dezenas de perguntas, mas eu vou fazer aqui, vou estreitar o nosso episódio, porque para continuarmos com o David, que tem outros afazeres na nossa televisão televisão irmã aqui da SIC, vou perguntar ao David, primeiro, nós fazemos sempre isto no nosso episódio, que é: se pudesses ir para viajar para onde quisesses, sem restrições de tempo, de trabalho, monetárias, para onde é que ias? Olha, restam poucos sítios onde uma pessoa possa ter paz, no sentido de se sentir amplamente seguro no mundo nestes dias. Mas eu ainda faço fé na capacidade de resistência da Europa. Pelo que eu não me desviaria de território da União Europeia, e se fosse com total ausência de tempo, ou seja, com total capacidade de ir descobrir, ir falar, ir perceber, eu neste momento faria mesmo o eixo Paris-Berlim, porque nos próximos 2 anos, eu creio, os 2 eixos vão ter desafios, as 2 pontas do eixo vão ter desafios políticos gigantescos,
desafios sociais monumentais e vai partir muito daí as respostas a estas inquietações que nós estivemos aqui a falar. França vai ter eleições no próximo ano. Elas são presidenciais e não sabemos ainda se Marine Le Pen pode ser candidata ou não. Ao mesmo tempo, na Alemanha, neste ano que estamos a falar, há 4 eleições federais super importantes. Aquelas, não é? Que vão, em termos práticos, dizer-nos até que ponto é que a própria Alemanha já está naquele ponto de ebulição suficiente para que a AfD possa mesmo ganhar eleições. Eu, obviamente, quando penso em tempo, estou a pensar em tempo para ir fazer alguma coisa que tenha a ver com o meu estímulo intelectual, com o meu trabalho. Seriam essas as viagens. Se preferires uma de descanso, eu saltava já um mês e ia até Londres, porque vou lá ver um concerto e esse é o meu tempo de animação, tempo de descanso mental de que realmente preciso. E tu, Catarina? Eu queria ser mesquinha, queria participar naquelas reuniões do Conselho da Paz, que eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai funcionar aquele Conselho da Paz, que até agora com me 14 parece. Autocratas. Com 14 autocratas, tenho muita curiosidade e não sei. Tipo, última ceia, não é? Está sentado uma pessoa e depois eles vão passando e falando e convencendo, aquilo é tudo estranho. Assustador. Era para aí. Mas é o ar dos tempos que me leva para aí. Tá bem. Sim. Em vez de férias, Conselho da Paz. E assim chegamos ao fim de mais um episódio com muita coisa para falar. Agradeço à Catarina e ao David terem vindo e ao João Luís Amorim pelos cuidados técnicos. Siga-nos na vossa plataforma preferida de podcasts e assim será sempre avisado quando houver um novo episódio. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!